Depois das últimas conquistas aí, não tem um maluco que vai abrir a boca pra dizer que o Pep Guardiola não é um dos melhores treinadores de todos os tempos, né? E a sua carreira é recheada de acertos e decisões brilhantes, mas também de alguns momentos em que o cara para e pensa, cara, que o Guardiola tá viajando, velho? Esses são alguns momentos de gênio e de pardal que a gente separou da carreira de Pep Guardiola. E a gente começa então falando das influências que o Guardiola teve pra tirar da cartola a ideia de colocar um cara criativo lá na posição de atacante centralizado, mas sem que fosse de fato um centroavante, né? O tal do falso 9. Só que por mais que o Guardiola seja visto aí como um dos grandes utilizadores dessa tática, né? Não foi ele que criou. O falso 9 é aquele jogador que atua numa função mais ou menos entre um centroavante e um meia clássico, sendo o principal jogador lá na frente, mas sem ser aquele cara que tem a única função de meter a bola pra dentro, e sim de ser um jogador criativo, que vai buscar a bola mais atrás, consegue usar seu talento, seus dribles pra armar a jogada pros outros, mas também pra si mesmo e aparecer nas oportunidades certas pra fazer os gols. Ou seja, uma função perfeita aí para Lionel Messi, que foi falso 9 nas mãos do Guardiola no Barcelona e deu tudo muito certo, né? Inclusive o Guardiola ousou na hora de fazer isso, mas antes é melhor falar de quem começou isso lá no passado, que foi o mestre Johan Cruyff. É verdade que antes disso já tiveram outros jogadores como o Matthias Sindelar pela seleção da Áustria e o Hidey Kuti pela Hungria, que são caras que eu não conhecia, mas na nossa pesquisa aí foram apontados como falsos 9 do passado. Mas a principal história de sucesso vem com a Laranja Mecânica comandada por Rinus Michels, que com o seu futebol total seguia a filosofia onde todos os jogadores deveriam ser completos em campo, e ninguém melhor do que Cruyff para ser o falso 9 daquela equipe. Mas vamos ao que interessa. Eventualmente o Cruyff se torna treinador e vai pro Barcelona, e lá ele também usa um falso 9, que era o Laudrup na época, justamente num time que também tinha Pep Guardiola. Exatamente, o Guardiola tem no Cruyff uma das grandes inspirações na sua vida, ele foi um grande mentor, né, o Cruyff. Avançando mais alguns anos, o Totti também chegou a quebrar aí de falso 9 na Roma, né, mas não parecia nada revolucionário assim. Esse negócio pegou de verdade no futebol mundial foi com a chegada do Pep Guardiola no Barça. Naquela época, o Messi jogava ali como um ponta direita, né, e o Eto'o era o centroavante. E aí o Barcelona tava prestes a enfrentar o Real Madrid num grande El Clássico. E você vai ver nesse vídeo que uma das coisas que o Pep gosta é de fazer mudanças antes de jogos importantes, né? O Guardiola chama então o Messi e conta a sua ideia. Você vai jogar como falso 9, atraindo os zagueiros e abrindo espaços para os pontas, Eto'o e Thierry Henry, infiltrarem na área e marcarem seus gols. Aquele El Clássico acabou sendo histórico, porque em pleno Santiago Bernabéu, o Messi joga de falso 9 pela primeira vez e acaba destruindo o time do Real Madrid, 6-2 pro Barça. Inclusive com o primeiro gol vindo numa jogada onde o Messi recua para receber, atrai a marcação do Cannavaro e toca pro Henry marcar, num jogo que também teve 2 gols do próprio Messi, né, que achou ali a sua nova posição. Alguns anos depois, jogando como falso 9, ele tem o melhor ano da sua carreira, quando na temporada 2011-2012 ele fecha La Liga com absurdos 50 gols e fecha o ano de 2012 com incríveis e quase inigualáveis 91 gols marcados em apenas um ano. E claro, tudo isso com um dedo muito especial do Guardiola que colocou ele na posição. E a questão do falso 9 não acompanhou o Guardiola na carreira inteira. Por exemplo, ele vai pro Bayern de Munique e lá tem o Lewandowski. Pô, tu querer inventar de usar um falso 9 com o Leva de camisa 9 prontinho, como um centroavante perfeito, é loucura, né? Então o Guardiola não entrou nessa, não precisou. É no Manchester City que ele volta a se utilizar da ideia. Com o Agüero que já não era mais o mesmo e o Gabriel Jesus como um reserva jogando muitas vezes até de ponta quando entrava, o Guardiola volta a implementar o falso 9 com diversos jogadores na temporada 21-22. Chegam a jogar por ali Bernardo Silva, Phil Foden, Gundogan e até o De Bruyne, vencendo a Premier League naquele ano sem ter um 9 fixo. Mas também cabe ao cara cabeçudo das ideias, gênio, né, saber parar quando é necessário parar. Então, obviamente, chegou o Haaland depois, acabou com o falso 9, tem um 9 de verdade. E com o Haaland lá na centroavância, o City foi campeão da Premier League mais uma vez, inclusive com o norueguês quebrando o recorde de gols em apenas uma edição da competição, né, foram 36 bolas na rede. Então nessa do falso 9 pode colocar um carimbo de gênio na testa do Guardiola. Só que a gente não tá aqui só pra elogiar o Guardiola não, tá? A carreira dele é brilhante, ele é um dos melhores da história,
como treinador, só que ele também teve seus momentos de professor Pardal, quando tomou umas decisões aí que ninguém entendeu, todo mundo achou que ia dar merda e realmente deu errado. E uma dessas decisões foi quando ele era treinador do Bayern de Munique, e justamente numa semifinal de Champions contra o Real Madrid. Foi na temporada 2013-14 e no jogo de ida, o Real venceu no Bernabéu por 1 a 0. O Guardiola tinha montado essa equipe num 4-2-3-1 e entendendo que o Real seria mais defensivo no jogo de volta, decidiu que jogaria então num 3-4-3, com os alas próximos aos meias e com o Mário Götze como um segundo atacante. O jornalista Marty Per-Arnau, que escreveu o livro Guardiola Confidencial e tava lá nos bastidores nesse momento, né, disse que ouviu o treinador contar para um dos seus assistentes, que na época era o Domenech Torrent: não deixa eu mudar de ideia, essa é a única maneira de ir pro jogo. Só que no voo de volta pra casa, o Guardiola tava lá no avião, pensando com os seus botões, né? Quando ele chegou à seguinte conclusão: pô, o time não joga com 3 zagueiros faz muito tempo. Eu não vou arriscar de colocar uma formação como essa numa semi de Champions League contra o Real Madrid. Vou reverter, deixa essa ideia pra trás, vamos meter o nosso 4-2-3-1 mesmo. E aí logo antes do jogo, o Guardiola prefere deixar esse papo tático um pouquinho de lado e ir mais na base da motivação, né, botando fogo nos jogadores e tal. Só que de última hora, ele tem mais uma mudança de ideia. Ao invés do 4-2-3-1, jogar numa espécie de 4-2-4 logo de cara. Ou seja, a ideia inicial dele era de ter um meio campo super preenchido, né, e ele acabou mudando isso radicalmente para deixar o meio campo mais esvaziado, e o próprio Philipp Lahm, que ele tinha transformado num dos melhores volantes do mundo, acabou sendo recuado de volta para a lateral direita. E foi assim que o Guardiola foi a campo, né, com suas convicções, que ele mudou 200 vezes em papo de uma semana. E com essas mudanças também veio uma das maiores humilhações da carreira do Pep. O Bayern de Munique tomou 4 a 0 do Real Madrid em plena Allianz Arena. E o próprio Pep Guardiola admitiu depois: eu errei completamente. Uma cagada monumental, a maior da minha carreira. Eu passei a temporada inteira evitando usar o 4-2-4 e resolvi usar hoje, na noite mais importante do ano. Uma cagada completa. Pardalzada braba do Pep, né? E o mais complicado é que não seria a última vez. Essas mudanças inesperadas continuariam acontecendo, né? E sempre em grandes momentos. Aí tu corta pra temporada 2021, Guardiola no Manchester City, finalista da Champions, pra enfrentar o Chelsea. E o time do Pep chegava com um favoritismo muito grande pra aquela final, e eles tinham jogado praticamente a temporada inteira com um volante mais de marcação, seja o Rodri ou o Fernandinho, mas sempre com um cara ali na proteção da zaga. Enquanto o Gundogan jogava um pouco mais à frente, né? Inclusive fez muitos gols na temporada. E aí chegou pra final da Champions, momento mais importante do ano. O que o Guardiola fez? Começou o jogo sem nenhum dos dois volantes e recuou o Gundogan para aquela posição. Sem esse cara mais de marcação, o único gol do jogo saiu de um passe do Mason Mount, justamente passando ali pela meiuca onde tinha um buraco. O Havertz se antecipou e marcou o gol da vitória do Chelsea. E derrota do Guardiola em mais uma decisão que ninguém entendeu nada. Muitas vezes esse tipo de decisão é aquela coisa, né? Deu certo? Ah, é um gênio. Deu errado? Ah, é um pardal, foi tanso. É assim que funcionam as coisas, mas como deu errado, né, carimbo de pardal nele. Só que assim, não é uma crítica que só a gente tá fazendo não, tá? Ele sabe que ele tem essa fama de meio que tentar inventar em horas decisivas. Nessa temporada, depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida contra o Real Madrid, nas semis da Champions League, ele disse o seguinte em relação ao jogo de volta durante uma coletiva: fiquem tranquilos, não vou pensar demais amanhã, não se preocupem. E sem pensar demais, né, ele meteu o time mais ou menos esperado dentro de campo mesmo, e o resultado foi um sonoro 4 a 0 pra cima do Real. Às vezes o simples é o melhor caminho mesmo, né? E agora falando um pouquinho de trocas de posição, a mudança do Messi para falso 9 não foi a única vez que o Guardiola resolveu usar um jogador numa posição diferente, né? Inclusive ele tem bastante sucesso na carreira fazendo essas trocas aí. Ainda no Bayern de Munique, uma das suas grandes contribuições foi a reinvenção do Philipp Lahm. Considerado na época um dos melhores laterais do mundo por grande parte da sua carreira, o Pep enxergou nele todas as qualidades para se tornar um baita volante que sabe sair jogando, e pensou que usar o Lahm então no meio campo ajudaria o time a ter mais qualidade de passe, mais controle do jogo. E no final das contas, o Lahm começou a jogar um absurdo como volante, então deu muito certo isso daí. Com a mudança do Lahm, eles precisaram de um novo lateral direito, e foi aí que o brasileiro Rafinha ganhou destaque e espaço no Bayern de Munique, inclusive se tornando peça importante do time do Pep. Mas até ele sofreu com essas mudanças repentinas. Ele conta que antes de um jogo contra o Barcelona, eles treinaram normalmente com 4 atrás e ele de lateral direito. E quando chegou no dia do jogo, o Guardiola avisou que ia mudar para 3 zagueiros, e o Rafinha seria um deles, e ainda sendo o zagueiro que jogava mais à esquerda, com a função de marcar o Messi. Aí você pensa, bom, gênio ou pardal?
Cara, sendo resultadista, o Barcelona ganhou de 3-0 com 2 do Messi. Então, e essa maluquice de mexer com os laterais não acabaria por aí. É algo que o Guardiola ama. E ele fez mais uma no Bayern de Munique. Foi quando o Kimmich chegou como meio campista, o Guardiola recuou ele pra lateral direita, depois pra zaga, e aí só depois eventualmente foi botar ele como volante, onde ele se tornou um dos melhores do mundo na posição, já sem o Pepe no comando, né? Ele me mostrou posições que eu nunca tinha jogado e nem sabia que conseguia jogar. E me mostrou espaços em campo que não existiam antes para mim. E o Guardiola a gente sabe que era completamente apaixonado pelo Kimmich, né? Eu amo esse garoto. Ele pode jogar em qualquer lugar. No Manchester City ele continuou com as mudanças e mesmo tendo uma, meio que dinheiro infinito lá, o jogador que ele contratou para lateral esquerda acaba tendo uma lesão e ficou de fora a temporada inteira. Assim ele pegou um jogador para lá de mediano, que era o Fabian Delph, um meio campista, né? E recuou para jogar na lateral esquerda. Algo que ele nunca tinha feito, mas conseguiu cumprir a sua função muito bem e ajudou o Pep Guardiola a vencer aquela Premier League com o City, metendo 100 pontos na tabela de classificação, é mole? Mais impressionante ainda foi o que o Guardiola fez com o Zinchenko, que chegou no Manchester City como um meia atacante, que também podia jogar aberto, né, como um meia pela esquerda, por exemplo. E depois de mais uma temporada onde o lateral esquerdo titular ali não tinha como jogar, o Zinchenko então assumiu a lateral esquerda e se tornou um dos melhores jogadores daquela posição no campeonato. Nessa função meio que de lateral interno, né, que começa jogando na lateral, mas na fase ofensiva cai pro meio para ajudar a construir as jogadas, algo que ele inclusive continuou fazendo depois no Arsenal. Inclusive na Premier League 2022-23, muitos que fizeram aí, sabe assim, seleção da temporada na Premier League, colocaram o Zinchenko como lateral esquerdo titular, o melhor do campeonato. Outro momento de gênio do Guardiola foi a criação de uma espécie de nova função pro Cancelo, né? Ele chegou no Manchester City como lateral direito, ele é destro, só que o Guardiola passou a utilizar ele na lateral esquerda, como uma espécie de lateral invertido, caindo pro meio para atuar ali como um volante, um segundo volante ou até mais pra frente como uma espécie de meia criativo, se transformando tranquilamente no seu auge lá no City em um dos melhores laterais do mundo. E mais uma vez vendo o City vencer a Premier League e inclusive também na temporada 21-22, a seleção da temporada oficial lá no campeonato inglês teve o Cancelo na lateral esquerda. Isso até ele cair de rendimento e ser emprestado pro Bayern de Munique. E com o Cancelo fora, o Zinchenko indo pro Arsenal, o Kyle Walker machucado, meio que acabaram os laterais lá no City. O que o Guardiola fez? Encontrou uma solução que meio que mudou o rumo da temporada do clube, que foi colocar zagueiros nas laterais. Ele armou a equipe com o zagueiro Nathan Ake jogando na lateral esquerda e o outro zagueiro, o Akanji, jogando na lateral direita, além de Stones e Rúben Dias, ou seja, na prática fazendo uma linha com 4 jogadores atrás, sendo que os 4 são zagueiros. Isso deu um conforto maior para a defesa, que sofreu poucos gols, né, durante a temporada, ajudando o ataque a ter mais segurança, mais tranquilidade para ficar trocando passes ali até achar as brechas, né? Mas calma que isso também permitiu uma nova mudança. John Stones, zagueiro de posição, passou a ser utilizado como uma espécie de voleiro ou zagolante, porque ele se posiciona como um zagueiro quando o City está defendendo, mas quando o City tem a bola, ele vai para o meio-campo e se junta ao Rodri, fazendo ali uma dupla volância, sacou? Aproveitando bem a qualidade técnica do Stones e eventualmente recuperando a bola ainda mais rápido quando ela é perdida, né? Ainda que, claro, quando o time tá sendo atacado, o Stones retorna pra zaga. Essa aí pra mim é brilhante, cara. E, inclusive fica mais difícil a gente dizer qual que é a posição do Stones atualmente, né? Quando tá defendendo é zagueiro, quando tá atacando é volante, como é que tu define ele? E com essas mudanças recentes aí, cara, uma Premier League que tava já praticamente nas mãos do Arsenal, né? O próprio Pep Guardiola chegou a jogar a toalha e dizer que já era, a gente não vai conseguir ganhar mais. Mas com essas alterações o time arrancou de forma absurda, meteu várias vitórias consecutivas e no final ficou com o título da Premier League. E a gente também pode falar um pouco da relação curiosa que o Guardiola tem com substituições. No jogo de volta das oitavas da Champions League 22-23, o Manchester City enfrentava o RB Leipzig e naquele dia o Haaland estava simplesmente possuído e meteu 5 gols no jogo, se igualando aos craques Messi e Luiz Adriano como os únicos jogadores que marcaram 5 vezes numa mesma partida nessa competição. Só que o jogo estava ainda no meio do segundo tempo, dava tranquilamente pro Haaland fazer mais um e virar o jogador que mais meteu gols em apenas um jogo na Champions na história. Ele tava prestes a quebrar uma marca ali grandiosa, quando Pep Guardiola olhou pra ele e falou: sai.
É lógico que, cara, criticar o Guardiola por causa disso, ou chamar ele de pardal, é um absurdo. A gente tem que levar em conta que ele tava poupando o Haaland, afinal aquele jogo tava vencido já. Se o Haaland fizesse mais um gol não ia mudar nada, então ele tava simplesmente pensando no bem do clube e da equipe, né? Mas meio que assim, se você tá vendo a história sendo feita na sua frente, você deixa a história acontecer. Tu não tenta parar a história de ser feita, amigo. Ele privou a gente de ver o Haalandinho quebrando uma marca histórica. E depois, na hora de se explicar sobre essa alteração, o Pepe chegou até a brincar, né? Dizendo que a vida do Haaland ficaria chata se ele quebrasse esse recorde assim tão jovem. Eu não sei não, hein, Pepe? Olha, eu gostaria bastante, pra mim seria bem divertido. E acho que o Haaland também teria adorado, né? Mas tem um detalhe que deixa essa alteração ainda mais bizarra, tá? Esse era o jogo de volta contra o Leipzig. Na ida, tinha sido 1-1. E o nosso querido Pepe fez sabe quantas alterações naquele jogo de ida? 0! Ele não mudou ninguém. Ele não poupou nenhuma alma. E isso aconteceu exatamente igual nas semifinais contra o Real Madrid também, no jogo de ida, 1-1 contra o Real. O Pepe tinha chance de fazer aquelas alterações, botar um cara mais descansado em campo, aquela coisa, né? Gás novo e tal. Que nada, ele resolveu também fazer 0 alterações. Vai entender, né? Quando é pra mudar, ele resolve não mudar. Quando é pra deixar o cara em campo, ele resolve tirar o maluco. Coisas de Guardiola, mas quem somos nós, né? Meros mortais pra questionar esse gênio aí. Em geral, se a gente fizer um balanço, ele acertou muito mais do que errou, vai. A gente também tem vídeos assim focados numa figura especial, né? Um do Mourinho e um do Ibrahimovic, que você talvez curta assistir. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!